Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, tia Paula hoje está passando para dar continuidade aos conteúdos, certo? Então, nessa semana a gente vai entrar em conteúdo novo e a gente vai falar sobre a reforma protestante. Então, peguem o livro de vocês, peguem caderno, vamos fazer anotações se preciso for, que a tia vai explicar o conteúdo a partir de agora, tá bom? Então, nosso capítulo 5, a Reforma Protestante, o que é que a gente vai estudar dentro desse capítulo? Nós vamos identificar os fatores que contribuíram para a eclosão das reformas religiosas, nós vamos compreender a diversidade de manifestações religiosas como parte da vida social. Também vamos relacionar a ascensão do Estado moderno com a autoridade exercida pela Igreja Católica e os conflitos causados por a ascensão. Vamos apontar os fatores econômicos que contribuíram para o surgimento do calvinismo e relacionar a acumulação primitiva da capital com a doutrina calvinista. Então, gente, nesse momento a gente vai estudar um pouco sobre o que é a reforma protestante para a gente poder adentrar mais no assunto. Então, o que é uma reforma? O que foi essa reforma? A reforma protestante ela foi um movimento que começou no século XVI com uma série de tentativas de reformar a Igreja Católica Romana e que culminou com a divisão e o estabelecimento de várias igrejas cristãs, da qual se destacam o luteranismo, que é o de Martin Lutero. Então, a divisão da cristandade, nós vamos primeiro estudar isso. Provavelmente, nós, como seres humanos, nós já presenciamos alguma reforma. Qualquer que seja que tenha sido, por exemplo, na minha casa, ou na sua casa, ou em loja, ou em um prédio, ou até mesmo em uma igreja. Você deve ter observado que na maioria dessas reformas a gente pressupõe mudanças e que as pessoas, ao fazerem, porque estão insatisfeitas com o quadro ou até com a ordem atual que operam como a que a reforma se transforme, modificando para melhor. Então, o movimento da reforma que dividiu essa igreja católica no início da Idade Moderna, ele teve o mesmo enredo, como o quê? Porque ele teve um enredo de insatisfação e mudança. Então, nós vamos conhecer a reforma protestante mais a fundo, as suas causas, o seu precursor e as suas repercussões, certo? Então, vamos lá, as principais causas. Dentro do contexto histórico, desde a sua formação, a gente sabe que a Igreja Católica ela exerceu grande influência sobre as pessoas, principalmente durante a Idade Média. Então, após a queda do Império Romano e a invasão dos povos germânicos, a Europa ela passou a ser um processo conturbado de fragmentação e fusão da cultura e de valores. E a sobrevivência da Igreja Católica, ela mesmo que estratégica, após sua aliança com esses povos, ampliou ainda mais o seu poder, a sua riqueza e a sua influência política. E aí, o que aconteceu? Começou as principais causas, que foi a nova interpretação da Bíblia, com a difusão da imprensa, um maior número de pessoas passaram a ler a Bíblia, e a corrupção do clero, que foi a prática da simonia, que era a venda de objetos santos, os espinhos, objetos pessoais de santos, e a venda de indulgências, que é a carta emitida pela igreja que dava perdão aos mortos e vivos, claro que mediante um pagamento, né? Então, assim, houve também a crítica moral aos padres, muitos eram envolvidos em escândalos e bebiam, vendiam sacramentos, esses escândalos poderiam ser escândalos amorosos, e também a gente tinha o sentimento nacionalista. Com o fortalecimento das monarquias nacionais, os reis passaram a encarar a igreja, que tinham sede em Roma, e utilizar o latim como entidade estrangeira que interferia em seus países. A gente pode dar até um exemplo aqui, eu acho que não sei se todo mundo já assistiu ou se não, é o filme O Alto da Compadecida, que é muito conhecido, é um filme brasileiro, e tem uma parte do filme em que conta essa questão do poder, do dinheiro, que os padres naquela época eles só faziam tudo por dinheiro. E o bispo, ele não poderia saber por quê? Porque senão ele queria o dinheiro só para si, só para a diocese e para a paróquia não. Então, assim, são coisas que foram ficando insatisfatórias e tinham que haver mudanças.
Então, para completar esse quadro, então, houve também o descontentamento do povo, né? Que foi por uma série de impostos devido à igreja e favoreceu a insatisfação espiritual e o apoio de atuação dos reis. Também coloca aqui como causa a desmoralização do poder papal, ou seja, o cisma do Ocidente ou o cativeiro de Ávigo, que foi a transferência do papado para Ávigo em 1307, resultando do conflito entre o rei Filipe IV da França e o Papa Bonifácio VIII. E somente em 1417 é que Roma voltou a ser a única sede do papado. Então, essas foram as causas que aconteceram devido à reforma. Então, a gente vai falar da reforma na Alemanha. O monge alemão Martin Lutero foi um dos principais a contestar fortemente os dogmas da Igreja Católica. Por quê? Porque ele afixou na porta da igreja 95 teses que criticavam vários pontos da doutrina católica. E as 95 teses de Martin Lutero condenava a venda de indulgências e propunha a fundação do luteranismo, que era a religião luterana. E, de acordo com Lutero, a salvação do homem ocorria pela fé e não pelas obras. Então, assim, Martin Lutero, ele, embora tenha sido na Idade Moderna, que a Igreja Católica sofreu suas mais severas críticas, novas igrejas foram erguidas. Então, séculos depois, com tantas transformações trazidas pela modernidade, foi possível que as ideias de um monge Martin Lutero encontrassem eco e transformassem para sempre os caminhos do cristianismo, promovendo a divisão da cristandade. Então, em 1517, Lutero ele criticou publicamente essa venda de indulgências pela Igreja Católica. E, a partir daí, ele começou a querer que ela fosse reformulada. Ele tentou fazer isso através de cartas, de documentos enviados a Roma, mas ao notar o desinteresse por suas propostas e perseguições às quais foram submetidos, Lutero ele definitivamente rompeu com o catolicismo e deu início ao movimento que ficou conhecido como essa reforma. E as consequências? Bom, para toda causa tem que ter uma consequência. Então, Lutero ele foi excomungado pelo Papa Leão X em 1521. E como também não quis se retratar o imperador Carlos V, ele foi expulso do Sacro Império Romano e refugiou-se num palácio e traduziu a Bíblia para o alemão. Então, fundamentos da doutrina luterana. O que essa doutrina queria impor? O livro sagrado era a Bíblia, que era a única fonte de fé. Existia uma salvação humana, mas apenas pela fé em Deus. Os sacramentos, Eucaristia e o batismo. Rito religioso, que é o culto simples, a nossa língua nacional. E as áreas de influência eram no norte da Alemanha, Dinamarca, Noruega e Suécia. E a reforma calvinista? O que foi essa reforma calvinista? Bom, o luteranismo ele abriu um espaço para que as outras denominações religiosas surgissem no mundo. Então, inspirado pelas críticas de Martin Lutero, outros reformuladores lançaram suas ideias e fundaram novas religiões, encontrando os números adeptos. Então, João Calvino, que era um francês e grande teólogo, foi o fundador de uma nova ordem chamada o calvinismo. Inicialmente, Calvino ele era seguidor das ideias de Lutero, mas ele foi perseguido na França e refugiou em Gênebra, onde deu início a uma nova pregação, que teve como fundamento a reforma não era nova em si mesma, mas consistia na purificação da igreja e na restauração das condições primitivas da fé cristã. Então, essa reforma aí trouxe os fundamentos. E esses fundamentos da doutrina calvinista, ele colocava o livro sagrado também, que a Bíblia é a única fonte de fé, e que a salvação humana era pela fé em Deus, pela predestinação, tendo como elementos os sacramentos Eucaristia e batismo, rito religioso também, culto simples, que era a língua nacional, e as áreas de influência, que foi Suíça, Países Baixos, parte da França, Inglaterra e Escócia.
E a reforma anglicana? O que foi essa reforma anglicana? A consolidação da reforma protestante na Inglaterra, ela se deu inicialmente, a gente sabe que foi pelo calvinismo, certo? Que foi aceito de imediato pela burguesia local. Só que o que aconteceu? Na Inglaterra, o rei Henrique III, ou oitavo, por motivos econômicos e políticos, fundou uma nova ordem religiosa, que ficou conhecida como anglicanismo. Então a gente vai entender melhor como foi que aconteceu isso. O rei Henrique, ele era casado com Catarina de Aragão, que pertencia à família real espanhola. E aí esse casamento representava, na verdade, uma união política entre a Inglaterra e a Espanha. União esta que não deu certo. Por quê? Porque os dois países sempre foram rivais e ambos almejavam o título de maior potência europeia. Só que Henrique, ele alegava que teria que ter um filho homem que pudesse substituí-lo após sua morte, já que tinha muito medo de que a Espanha interferisse nos negócios ingleses. E Catarina não podia ter mais filhos, e o rei inglês queria se separar dela, para assim romper definitivamente com a Espanha e se casar com Ana Bolena, sua amante. Então, o que aconteceu? Henrique ele era católico e precisava que o Papa Clemente VII anulasse seu casamento. Então, o que aconteceu? Ele rompeu com o papado após este se recusar a cancelar o casamento e ele funda o anglicanismo e aumenta o poder e suas posses, já que retirou a Igreja Católica de uma grande quantidade de terras. E o fundamento do anglicanismo? Também era a Bíblia, tinha um livro sagrado. Sua salvação humana era pela fé em Deus. Sacramentos, Eucaristia e batismo. Rito religioso era o culto, conservando a forma católica. E a área de influência era a Inglaterra. Então, nesses 3 pontos, o livro sagrado, salvação humana e os sacramentos, eles tinham esses pontos em comum, desses fundamentos. E aí a gente vê agora a contra-reforma, porque a gente tem a reforma, certo? Mas a gente precisa de uma contra-reforma. Nós vimos que o protestantismo ele se espalhou por vários países, trazendo novas ideias que atraíram muitas pessoas de várias camadas sociais. Só que para a Igreja Católica, a perda de muitas pessoas, de muitas propriedades e também do poder foi muito ruim. E diante desses prejuízos, a Igreja reagiu a um movimento que é a contra-reforma. Só que é claro que o motivo principal dessa reação do catolicismo foi o movimento iniciado por Martin Lutero. E a gente não pode esquecer que essas mudanças foram também resultado de uma existência de renovação escolástica e do conjunto de doutrinas teológicas e filosóficas da Igreja. Então, com o avanço das ideias protestantes, ganhou força um amplo movimento de moralização do clero e reorganização das estruturas administrativas da Igreja Católica, que ficou conhecida como essa contra-reforma. E esse conjunto de medidas eles foram adotados, que era a criação da Companhia de Jesus, os jesuítas, com a expansão do catolicismo, a criação de escolas religiosas, o Concílio de Trento. Nós temos também o Concílio de Trento, era a união dos bispos e papas que se reuniam na cidade para traçar um plano de reação contra os avanços das ideias protestantes. Então, assim, para assegurar a autoridade do Papa e o poder da Igreja, não promoveram tantas mudanças. As principais mudanças foram a proibição da venda de indulgências, o afastamento dos padres mais corruptos e a criação do Index, que é a lista de livros de leitura proibidas aos católicos. E as mudanças, eles referiam-se às práticas da Igreja Católica e também à declaração de guerra aos protestantes, além da vigilância sobre os católicos. No Concílio de Trento ficou definido o quê? A salvação humana, que defende a fé e das boas obras. A fonte da fé era a Bíblia, que era melhor interpretada pela Igreja, e a tradição religiosa. Ficou definido também a missa e a presença de Cristo, onde a Igreja reafirmou que no acto da Eucaristia ocorria a presença real de Jesus no pão e no vinho. E assim determinou ainda o Tribunal do Santo Ofício, que era a Inquisição, punir e condenar os acusados de heresia, e essa criação do Index, que foi mencionado, que era evitar a propagação das ideias contrárias à Igreja Católica, certo? Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão ler um pouco o capítulo para
entender o que a tia explicou e vão responder as atividades que foram passadas na aula passada, certo?